Mas vamos começar aí pela nossa política, nesse caso, política internacional. A Carla Zambelli, depois de ter passado por tudo que passou, e caso você não saiba do que tem acontecido, ela estava na Itália porque estava com medo de ter algum problema, sofrer retaliações no Brasil e até ser presa, acabou sendo presa na Itália. Isso durou um longo período e ela tentou, de todas as formas, escritórios de advocacia, até dos Estados Unidos, europeus, para tentar livrá-la, mas a situação estava bem difícil e delicada. Porém, ela conseguiu agora, né, se livrar dessa questão porque a Itália julgou que o ministro Alexandre de Moraes foi vítima e réu. Ou seja, ele julgou em causa própria algo na qual ele estava alegando ser vítima. Talvez as pessoas na Itália tenham ficado um pouco chocados com isso, né? Como é que um juiz julga uma causa que ele mesmo é a vítima, entre aspas, né? Mas aqui no Brasil surpreendeu a 0 pessoas. Não foi nem a primeira e nem a segunda vez que isso aconteceu. Mas quando alguém de fora toma consciência disso, acha um pouco estranho, né? Como assim? A gente também se pergunta isso, Itália, né? A gente também não sabe. Mas aparentemente isso é visto no Brasil como normalidade das instituições. Vai entender. Mas vamos lá, Júlio, começar aí repercutindo sua leitura aí desse caso, e acho que a partir de agora, muito provavelmente, a Carla Zambelli deve acabar indo para um país em que ela não corra esse risco, caso alguém mude de ideia no meio do caminho, né? Bem, as estripulias e as questões autoritárias do ministro do STF vêm repercutindo bastante. Mas o que é interessante que nós temos sempre que lembrar que, sabendo o mínimo, estou falando o mínimo, porque eu não sou da área de direito e nem tenho grandes conhecimentos sobre o assunto, mas o mínimo de direito mundial, você vai entender que você não pode estar nas 3 cadeiras, acusador, julgador e vítima. Ele parece que, né, na clássico 3 corpos, ele estava em 3 corpos. E isso é completamente inconcebível em todo o mundo. No mundo moderno, é claro, né, que também cabe salientar que existem algumas ditaduras totalitárias ainda em nosso planeta. E todas as pessoas sabem quais são, então não preciso especificar, mas são bem poucas perante ao mundo livre, né, que existe nesse planeta. Mas ele passou de todos os limites, né, das perseguições e as sanhas loucas por tudo que vinha da bancada do PL e acabou, né, nessa perseguição fora país, extra país, dentro da Itália, tentando essa extradição de qualquer maneira. Porém, o país Itália, né, e a justiça italiana reconheceu, né, todos os excessos do ministro, né, que ele simplesmente não poderia estar nesses 3 corpos, como eu disse anteriormente, ocupar os 3 lugares do acontecimento e como isso vai se desenrolar na justiça, isso é completamente concebível e mostra toda a intenção que a gente sempre fala aqui no Fala Glauber News. A intenção, senhores. Qual era a intenção em mandar extraditar, né, a política do Brasil? Então, fica aí a pergunta se não era perseguição ou algum outro tipo de intenção, como eu disse. Porque a ação é simples, né? Ela cometeu um crime, a qual rapidamente foi julgado por Alexandre de Moraes e ele a condenou rapidamente também. Então, é o que nós estamos vendo há bastante tempo. E o que o Eric falou também fica bem em tom aí para todos, com um tom bem chamativo. Isso já acontece há muito tempo. Nós estamos mais de anos, já passaram de 2 anos, passou de 1 ano, então é anos, né? Que isso vem acontecendo, né? Todos esses excessos da justiça, não só da justiça, como excessos também de alguns políticos completamente envolvidos em corrupção e até mesmo pessoas da justiça e políticos envolvidos também em corrupção. Então, é tudo interligado nesse país que vai de vento em popa em direção à eleição, Eric. Muito bom, Júlio. Inclusive, faço até uma breve correção aqui, que você, inclusive, encontra no próprio G1, porque o G1 e outros portais haviam divulgado a questão da absolvição. E você vai ver que todos os portais que fizeram esse comunicado fizeram uma correção, aparentemente há 2 horas, pelo menos, de que
ela ainda está sob o julgo da Itália. O que foi anulado foram os pedidos de extradição. Mas, e como a corte italiana entendeu dessa maneira, muito provavelmente ela já está a caminho de estar livre dessas questões todas, tá? Mas o entendimento de que o Moraes foi vítima e juiz, parece de um entendimento amplo na Itália. E é isso, vamos entender aí as cenas dos próximos capítulos, mas, Carcará, queria te ouvir. Meu amigo Eric, eu não sei até quando o Brasil vai suportar esse comportamento da nossa Suprema Corte, cara. Porque dentro da regra do serviço público, tem um serviço lá, tem as regras do serviço público, né, para quem detém autoridade, seja político, militar, judiciário, qualquer coisa. Lá tem uma siglazinha lá, um monte que você decora, que é LIMP, né, que é legalidade, impessoalidade, publicidade, efetividade, moralidade, ou seja, para você estar no cargo, você tem que ter essas coisas, e tem mais de 10 itens lá que entra ética, moral, exemplo, aí vem saber jurídico incontestável. Cara, virou uma bagunça essa porra. Aí você vê o caso aí do ministro, ele é réu, ele é acusador, ele é o julgador, e ainda tem o terceiro, isso é 3 itens que o Júlio falou, mas tem mais uns 4 aí, investigador, inquisidor, porque teve uma faina lá, que é aquele Tagliaferro que meteu o pé, que abriu o jogo, né, que ele contratou gente que é irmão da Miriam Leitão, mãe, sei lá, uma porra dessa aí, esse pessoal todo, para dar o nome de quem na internet falava bem ou mal dele ou do STF, que ele mandava julgar como se fosse SS nazista. Ou seja, quando você chega nesse nível, você não tem mais autoridade, porra. A autoridade tem que sair do cara, você não tem que obedecer mais. Eu venho falando isso aqui já faz 2 anos, senhores. Para ser autoridade, um juiz, ele tem autoridade, mas não tem poder. O poder está no executivo, que executa as leis. Então, o ministro do STF, todos eles, sem exceção, eles têm autoridade, desde que eles cumpram o que está escrito no serviço público, pô. Eles não cumprem os itens. Um ou outro ali que está cumprindo, que aí realmente, aí quando você cumpre todos os itens da administração pública, aí você detém autoridade para exercer o cargo. Se você não tem essas qualidades, você não tem mais autoridade, você não tem que obedecer. Isso acontece muito, sabe, no meio militar. O cara dá uma ordem arbitrária, é o mais antigo, é o comandante, está tudo errado aquela por lá, ele quer que você cumpra. Aí você enquadra o comandante, aí você mostra para ele onde é que está o erro. Se ele for um cara que, porra, que sabe com quem está falando, ele vai dar um passo atrás. Opa, esse garoto está certo, esse sargento, esse oficial. Última forma, vou dar a volta aqui. Senão ele vai continuar e vai pragar para ver. Ele pode até cometer injustiça querendo punir o mais moderno dentro do quartel, porque enquadrou ele. Mas ele vai se quebrar no futuro, ele sabe disso. Então, no meio militar, isso não existe. O cara desiste de tentar fazer isso que os juristas do Brasil fazem, os ministros do STF. E pior do que um juiz dar uma ordem, um ministro, um juiz dar uma ordem arbitrária, pior é quem cumpre. Porque quem cumpre é quem tem o poder, não é o juiz. O juiz não tem poder de porra nenhuma. Nenhum ente do judiciário tem poder. Ele só tem autoridade desde que ele esteja cumprindo todos os itens da administração pública. Moralidade, legalidade, impessoalidade, ética. O cara que anda com o pessoal do Vorcaro, essa porra desse tem ética, pô? Não tem, cara. Daí já era para ter o impeachment direto desse pessoal. E não tem mais autoridade nem exercer o cargo. Acabou a tua função aí. Mas o que acontece? Quem está acima dele escolheu essas pessoas para ir para o STF, aí um protege o outro. Ó, como eu errei aqui, tu vem ser o juiz, tu me protege. Tu me protegendo aqui, eu safo aquele cara, que aquele safa esse, que aquele safa esse, que esse protege esse, que o cara do PCC deu esse dinheiro, mas ninguém sabe. Aí se chegar o julgamento, tu protege aqui, que eu protejo acolá. E o Vorcaro também, a gente dá um jeito de... E assim vai, pô. Narco-estado, clepto-estado.
Aí mandou para a Itália. Aí os caras olharam e disseram, o que é que eles devem ter dito? Esse cara nem juiz é, porra. Ele tem um filme aí, O Falso Juiz. Mas deixa isso aí. Aí tem o Congresso Nacional, tem o PGR, que o PGR morre de medo do pessoal deve ser, que porra é essa? Cara, eu já falei, eu vou fazer direito para me especializar nesse, não sei se é em constitucionalidade, não sei o que porra que eu vou me especializar, para me ver que medo é esse que o cara tem quando chega a um certo cargo, com medo do outro cidadão que fez o mesmo concurso que você, e o cara fica, meu Deus, é coisa de quem tem rabo preso, pô. Um vagabundo protegendo o outro, não tem outra explicação. Aí fica esse vexame, vai para os Estados Unidos, não, aqui não manda em nada não, pode voltar. Manda para a Itália, porra nenhuma. Manda para a Espanha, não, aqui não, dá a volta. E aqui? Aqui o cara prende general, cara. Os melhores generais de todos os tempos. Tu tá preso que tu deu um golpe, mas não foi golpe não, mas eu tô te prendendo. Tô te prendendo. O teu comandante até assim com a gente, pô, falou que tá errado. Não prendeu os generais. Vocês não reagem mesmo, vocês têm medo, vocês são fracos. É só falar que o que vocês fazem não é democrático, que vocês morrem de medo dessa palavra, se rendem. É só amarrar um fio de cabelo, um pé de coentro, pronto, você está preso. Pela ilusão da hierarquia e da disciplina. Chegamos nesse nível. Pois é, irmão, parabéns para a Itália. A Itália é um país milenar, né, cara? O Império Romano. A base da jurídica mundial vem da Itália e da Grécia, né? O conceito de nação, de direito, de humanidade. Quem somos nós para discutir com a Itália? Somos nada. É isso aí, meu amigo Eric. É isso, Carcará. Vamos lá. Comandante Vilas Boas. Fala, Eric. Vamos lá tentar ver se esse negócio vai. Eu estava lembrando, enquanto o Carcará e o Júlio e você estavam comentando, né? Tem no dogma da Igreja Católica, eu vou fazer uma introdução, dizendo que é o seguinte: existe o fenômeno do chamado Santíssima Trindade, né? Que a gente acredita que tem Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. Isso é chamado união hipostática. E por que eu estou lembrando disso? Porque quando a gente vê esse caso aí que foi julgado, né, ou anulado a extradição da ex-deputada Carla Zambelli no estado da Itália, o que a gente entende? A minha percepção é que o juiz Alexandre de Moraes, ele tem um psique, né, alguma aura que ele queria ser alguma coisa da união apostática, alguma correlação. Porque se não vejamos, né, ele é vítima, ele foi vítima, ele foi investigador, ele foi acusador, ele foi juiz. E o juiz não só o juiz natural, né, o juiz de primeira instância, de segunda instância e de execução penal. Ou seja, nessa cátedra jurídica que pleiteia, né, que trabalha, né, que estuda, que labuta o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele quer ser tudo. E aí qualquer estudante aí de direito aí de primeiro semestre consegue entender que isso fere os princípios do julgamento, os princípios jurídicos da imparcialidade e da independência do juiz. Ou seja, sem esses princípios basilares, um juiz não pode julgar ninguém. Porque o juiz, ele é superior a isso. Ele não é como eu, como você, como o Carcará, como o Eric, que fazem julgamentos. Nós fazemos julgamentos de coisas certas e erradas, bom, ruim, mas o juiz, ele está acima disso, porque além de fazer o juízo, ele tem que impor uma pena. Então, o nível dele é muito mais alto. E aí a gente percebe que a Itália está num exame básico e simples, né, do exame basilar do direito canônico não, do direito ocidental, que como o Carcará bem muito falou, a base é o direito romano, assim como da Grécia veio a nossa base da filosofia, do teatro, como assim também veio do mundo ocidental a base religiosa da religião judaico-cristã ocidental. A gente tem que, com o direito, a Itália dá uma aula para a gente. Só que é uma aula muito simples, uma aula que a gente não precisaria estar recebendo. Mas, infelizmente, em 2026, em junho de 2026, a gente tem que ver um agente de fora, um juiz de fora, uma Suprema Corte da Itália, dar essa aula básica, né, de introdução do direito para o Brasil. Infelizmente, ao que dá a entender, perdeu boa parte dos chamados pesos e contrapesos, que são justamente os sistemas, né, as bases de um sistema democrático, né, de uma democracia, onde os três poderes, que são harmônicos e independentes entre si, precisam de ter alguns freios e contrafreios, que justamente fazem esse tipo de coisa para não deixar
que nós efetivamente chegássemos a esse ponto. Infelizmente, o Senado Federal, que é o principal contrapeso do Superior Tribunal Federal, não foi capaz, até o presente momento, de exercer essa função. Os nossos senadores, a nossa base política, não foi capaz, falhou nessa capacidade. E talvez por isso a gente chegue a esse ponto extremo de um juiz da Suprema Corte, não é nem primeira instância, nem segunda instância, da Suprema Corte, fazer o que quer, o que acha certo, porque ele preencheu todos os papéis de um julgamento de uma figura jurídica. Isso tudo apoiado pela mídia, que deixou tudo isso acontecer e continua deixando acontecer, pela falha das autoridades políticas, executivas e outras tantos, que a gente poderia estar alguém levantando lebres, né, de uma forma muito mais contundente para que isso não se tornasse uma coisa normal e corriqueira, mas infelizmente a gente chega a esse ponto de ver esse extrapolação do poder do juiz fazendo esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente pode entender que nessa aula da Itália, né, esse tapa com luvas de pelica, né, em cima do Brasil, da justiça brasileira, talvez sirva de alguma forma para amparar um pouco, para dar uma noção, para dar uma internacionalização, para mostrar para o mundo inteiro o tipo de política, o tipo de juízos, o tipo de direito constitucional que está sendo praticado no Brasil. Infelizmente é uma dura lição, é uma lição amarga que o Brasil tem que tomar, mas se a gente puder tirar um fruto positivo, talvez seja que o mundo comece a apontar para o Brasil e alguma ficha, algum peso aqui interno seja capaz de dar um baixo nessa situação e a gente virar essa página e realmente partir para uma coisa nova. Porque nesse ponto do STF atual, do juiz atuando, do jurídico, da politização do judiciário, realmente não tem mais para onde a gente correr. Então é triste, Eric, mas é o que a gente tem para comentar.